Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Nunca alugue um lugar só porque o preço é baixo e as fotos são bonitas. O isolamento que eles vendem como paz é, na verdade, a arma deles. Meu nome é Marcos, sou escritor e precisava terminar meu segundo livro. Encontrei esse chalé num site de aluguel por temporada. Ficava numa região remota da Serra da Mantiqueira, acessível apenas por uma estrada de terra batida de 15 quilômetros. Nas fotos, madeira rústica, lareira, janelões de vidro com vista para a Mata Atlântica fechada. Perfeito. Cheguei numa sexta-feira cinzenta. O dono não estava lá. A chave ficava num cofre com senha na porta. Entrei. O lugar era lindo, mas gelado. Um frio que a lareira demorou horas para espantar. A primeira noite foi tranquila. Só o som do vento e dos galhos batendo no telhado. O terror começou no sábado à tarde. Eu estava na varanda fumando quando notei algo na orla da floresta, a uns 50 metros do chalé. Parecia um homem parado entre as árvores. Ele vestia roupas escuras, camufladas na sombra. Acenei, achando que era algum caseiro ou vizinho, embora o vizinho mais próximo estivesse a 10 quilômetros. Ele não se mexeu. Entrei para pegar meu binóculo. Quando voltei, ele tinha sumido. Coisa da minha cabeça, pensei. O isolamento prega peças. Mas quando a noite caiu, a floresta mudou. Normalmente, a mata à noite é barulhenta. Grilos, sapos, corujas. Mas às 22h, o silêncio caiu como uma guilhotina. Tudo calou. E então, o cheiro começou a entrar pelas frestas das janelas. Cheiro de almíscar forte, cheiro de animal molhado misturado com carne velha. Eu estava na sala, tentando ler. O chalé tinha aqueles vidros imensos, do chão ao teto, sem cortinas. De dia, é lindo. De noite, o vidro vira um espelho preto. Você não vê nada lá fora, mas qualquer coisa lá fora te vê como num aquário iluminado. Ouvi um som no vidro. Tap, 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 alguém batendo com a ponta do dedo. Gelei. O som vinha da janela superior, no mezanino. Aquela janela ficava a 4 metros de altura do chão lá fora. Não tinha varanda ali, só parede lisa e o abismo da mata. Apaguei a luz da sala imediatamente e me agachei atrás do sofá. Com a luz apagada, meus olhos se acostumaram ao escuro. E eu olhei para cima, para a janela do mezanino. Havia uma silhueta lá fora. Uma silhueta humana, recortada contra o luar fraco. Mas as proporções estavam erradas. O pescoço era longo demais. Os ombros eram estreitos e caídos. A coisa estava flutuando? Não. Ela se mexeu, e eu ouvi o som de algo raspando na parede de madeira lá fora. Ela não estava flutuando. Ela estava em pé. Aquilo tinha 4 metros de altura. A coisa colou o rosto no vidro. Não tinha nariz. A pele era pálida, esticada como couro molhado. A boca era um rasgo vertical. E ela começou a lamber o vidro. Uma língua grossa, preta e áspera passava devagar, deixando um rastro de baba viscosa. Slurp. Slurp. Eu rastejei até a cozinha, tremendo tanto que meus dentes batiam, e peguei a maior faca que encontrei. Tranquei a porta dos fundos e a da frente, conferindo as trancas 3 vezes. O som de lambida parou. Ouvi passos pesados ao redor da casa. O chão tremia levemente. Aquilo estava circulando o chalé, testando as entradas. De repente, a maçaneta da porta da frente girou violentamente. Clac, clac, clac! A porta sacudiu nas dobradiças. Eu apontei a faca, encolhido no canto da cozinha. Vai embora! Eu tô armado! Gritei. Minha voz saiu fina, patética. O silêncio voltou. E então a coisa respondeu, mas ela não gritou. Ela usou a minha voz. Do outro lado da porta, ouvi a minha própria voz, perfeita, como se fosse uma gravação. Vai embora.
Eu tô armado. Abre a porta, Marcos. Sou eu. Meu estômago revirou. Aquilo estava aprendendo. Abre a porta. Tá frio aqui fora. A voz mudou. Agora era a voz da minha mãe. Minha mãe que morreu há 5 anos. Marquinhos, abre pra mamãe. Tapei os ouvidos. Eu chorava em silêncio, rezando para amanhecer. O cheiro de podridão invadiu a casa toda. Ouvi um som de vidro estalando. A janela da sala estava sofrendo pressão. Vi a mão da coisa pressionada contra o vidro da sala. A mão tinha o tamanho de uma tampa de bueiro. Tinha 7 dedos. E no meio da palma da mão havia um olho amarelo, reptiliano, que girava freneticamente olhando para dentro, me procurando. Corri para o banheiro que não tinha janelas e me tranquei. Arrastei a máquina de lavar, que ficava num nicho ali, para bloquear a porta. Passei a noite inteira ali, ouvindo a casa sendo violada. Ouvi vidros quebrando, ouvi móveis sendo arrastados, ouvi passos pesados, de cascos, andando pela sala, pela cozinha, subindo a escada do mezanino. Eles paravam na frente da porta do banheiro. A coisa cheirava a fresta da porta. Sniff, sniff. E arranhava a madeira com a ponta da unha, delicadamente. Screech, screech. Eu sei que você tá aí, Marcos. Você tem cheiro de medo. Sussurrou a voz da minha mãe, do outro lado da porta. Quando o sol nasceu, os barulhos pararam. Esperei até às 10 horas da manhã para sair. O chalé estava destruído, o sofá rasgado, a TV quebrada, a geladeira virada. Havia lama e lodo por todo o chão. Pegadas enormes, de 3 dedos. A janela do mezanino estava intacta, mas do lado de fora, a 4 metros de altura, o vidro estava coberto de baba seca. Peguei a chave do carro e corri. O carro pegou na segunda tentativa. Arranquei cantando pneu na terra. Enquanto eu descia a estrada de terra, olhei pelo retrovisor. Na beira da estrada, parado na sombra das árvores, estava ele, a coisa. Parecia um homem muito alto e magro, vestido com trapos que pareciam pele. Ele levantou a mão e acenou. Um aceno lento, zombeteiro. Nunca mais voltei para buscar minhas roupas ou meu notebook. O dono do chalé me processou pelos danos. Paguei tudo sem contestar. Disse que foram vândalos. Mas às vezes aqui na cidade, no meu apartamento no 10º andar, quando chove e a noite está muito quieta, eu ouço tap, tap, tap na janela do meu quarto. Eu não abro a cortina. Eu aumento o volume da TV, porque eu sei que se eu olhar, vou ver aquele olho amarelo na palma da mão, pressionado contra o vidro, me lembrando que quem vive na floresta não esquece um cheiro. Meu nome é Lucas, e eu juro por tudo que é sagrado que isso aconteceu comigo. Eu sou de Curitiba, no Paraná, um cara comum que trabalha como programador e mal tem tempo para férias. Mas no ano passado, depois de um divórcio feio, decidi que precisava de um tempo sozinho. Aluguei um chalé isolado na Serra da Mantiqueira, bem no meio da floresta. Parecia perfeito, madeira rústica, lareira, sem sinal de celular, só eu e a natureza. Vai ser relaxante, pensei. Que ilusão. O que vivi lá me mudou para sempre. Se você acha que florestas são pacíficas, é porque nunca sentiu elas te observando de volta. Cheguei numa sexta-feira à tarde. O chalé era antigo, construído nos anos 40 por madeireiros, segundo o dono. Tinha 2 quartos, uma cozinha simples e uma varanda que dava para árvores densas, pinheiros altos que bloqueavam o sol. O ar cheirava a pinho e terra úmida, e o silêncio era absoluto. Nada de pássaros cantando, só o vento sussurrando pelas folhas. Eu me instalei, acendi a lareira e abri uma cerveja. À noite, deitei na cama rangente, exausto da viagem. Foi quando comecei a ouvir. Primeiro eram arranhões, leves, como unhas raspando na madeira do lado de fora. Pensei em animais, guaxinins ou algo assim. Levantei, peguei a lanterna e saí na varanda. A floresta estava escura como breu,
as árvores se fundindo em uma massa negra. Nada. Voltei para dentro, mas os arranhões continuaram, agora mais próximos, como se viessem de debaixo do piso. Meu coração acelerou. É só o vento, me convenci, e tentei dormir. No dia seguinte, explorei os arredores. Encontrei uma trilha velha, coberta de folhas mortas, que levava a um riacho. Lá, vi algo estranho. Uma árvore enorme com marcas esculpidas na casca, como símbolos indígenas ou runas antigas, desgastadas pelo tempo. Elas formavam um círculo com linhas cruzadas, e no centro, o que pareciam ser olhos. Senti um calafrio, mas ignorei. À tarde, choveu forte, e eu fiquei no chalé lendo um livro velho que achei na prateleira. Era sobre lendas da região, espíritos da floresta, entidades que puniam quem invadia seu território. Ria sozinho, bobagem folclórica. Mas à noite, os arranhões voltaram, mais insistentes, e então um gemido, baixo, gutural, como um animal ferido, mas com um tom humano, sofrido. Vinha da floresta. Eu me levantei, o suor escorrendo pelas costas, apesar do frio. Olhei pela janela. Nada. Só escuridão. De repente, o gemido virou um riso rouco, ecoando entre as árvores. Meu estômago revirou. Tranquei as portas, apaguei as luzes e me encolhi na cama. Amanhã eu vou embora. Prometi a mim mesmo. Acordei no meio da noite com um peso no peito. Abri os olhos e vi uma forma no canto do quarto. Alta, esguia, como uma silhueta humana distorcida, com braços longos demais, terminando em garras. A pele, se é que era pele, parecia casca de árvore podre, rachada e gotejando uma seiva escura. Os olhos eram buracos vazios, mas eu sentia eles me perfurando. O cheiro invadiu o ar. Decomposição, como carne apodrecendo misturada com terra molhada. Tentei gritar, mas minha voz travou. A coisa se moveu devagar, arrastando os pés e sussurrou. Você veio para mim. Pulei da cama. Corri para a porta. Ela estava trancada por dentro, mas forcei até quebrar. Saí tropeçando na varanda, a chuva caindo como agulhas geladas. Olhei para trás. A criatura estava na janela, o rosto pressionado contra o vidro, sorrindo com dentes afiados como espinhos. Corri pela trilha, os galhos chicoteando meu rosto, o riso ecoando atrás de mim. Tropecei numa raiz e caí, rolando para o riacho. Lá no fundo da água rasa, vi ossos humanos espalhados com marcas de garras. Eram de outros, de quem veio antes? De quem? Consegui chegar à estrada principal, molhado e sangrando. Um caminhoneiro me deu carona até a cidade mais próxima. Liguei para o dono do chalé. Tem algo lá? Ele riu nervoso. Ah, as lendas! O chalé foi construído sobre um cemitério indígena antigo. Dizem que o espírito da floresta guarda os mortos, mas é só história. História? Eu vi. Eu senti aquelas garras frias roçando minha nuca enquanto corria. Voltei para Curitiba, mas a floresta me seguiu. À noite, ouço os arranhões na janela do meu apartamento, mesmo no terceiro andar. Vejo sombras nos cantos dos olhos, e às vezes no espelho, meu reflexo sorri de volta com dentes errados. Se você planeja um refúgio no mato, não vá. As florestas antigas não perdoam intrusos. Elas te reivindicam. E eu sou prova viva, ou o que sobrou dela. Você já viu aquelas cabanas instagramáveis? Paredes de vidro do chão ao teto, madeira nobre, isoladas no topo de uma montanha, vendendo a ideia de conexão com a natureza? Eu caí nesse conto e quase morri por causa dele. Meu nome é Roberto, sou arquiteto. Aluguei esse chalé chamado O Refúgio de Vidro, na Serra Catarinense, perto de Urubici. Queria impressionar minha namorada, a Lúcia, no aniversário de namoro. O lugar era incrível nas fotos. Um cubo de vidro e aço suspenso num barranco, cercado por araucárias centenárias. 100 vizinhos num raio de 5 quilômetros. Chegamos numa sexta-feira com neblina baixa. A chave estava no cofre. Entramos.
O lugar era lindo, mas tinha um defeito arquitetônico que eu notei na hora: o efeito aquário. De dia, você vê a floresta e ela é linda. De noite, com as luzes internas acesas, o vidro vira um espelho negro. Quem está dentro não vê nada lá fora, mas quem está fora vê cada detalhe lá dentro, como numa vitrine iluminada. A primeira noite foi normal, tirando o frio. Fizemos fondue, bebemos vinho, mas a Lúcia estava inquieta. Beto, você ouviu isso? Ela perguntava a cada 10 minutos. Isso o quê? Parece que tem gente andando no deck. Eu ria. O deck ficava a 4 metros do chão, suspenso no abismo. É o vento na madeira, amor. A madeira dilata e contrai. Mas, lá pelas 02:00 da manhã, eu fui na cozinha beber água. A sala estava escura. Olhei para o vidro gigante da frente. Havia marcas de mãos no vidro, não por dentro, por fora. Mãos engorduradas, marcas de testa e nariz, como se alguém tivesse ficado muito tempo com o rosto colado ali, observando a gente jantar. Eram marcas altas, mais altas do que eu alcançaria se estivesse no deck. Não contei para a Lúcia. Limpei o vidro pelo lado de fora na manhã seguinte, achando que era algum bicho ou brincadeira de mau gosto de algum trilheiro perdido. O pesadelo real foi no sábado. O tempo fechou. Caiu uma tempestade daquelas que derruba a árvore. A luz acabou às 19h. Ficamos no escuro total, só com a luz da lareira e 2 lanternas. O silêncio da floresta sumiu. O vento uivava. Estávamos no sofá, tentando jogar baralho para passar o tempo, quando o cachorro dela, um Golden Retriever chamado Max, começou a rosnar. O Max é um doce. Nunca rosnou na vida. Ele estava virado para a porta de vidro que dava para o deck, com o pelo das costas arrepiado, dentes à mostra. Apontei a lanterna para o vidro. O facho de luz atravessou o vidro e iluminou a chuva lá fora, e iluminou eles. Não era um, eram 3. 3 figuras pálidas, nuas, agachadas no parapeito do deck como gárgulas. A pele deles era branca como papel, esticada sobre os ossos. Eles não tinham pelos. Eles estavam parados, imóveis sob a chuva torrencial, olhando para dentro. Os olhos, meu Deus, eram totalmente pretos, grandes demais, refletindo a luz da minha lanterna como olhos de gato. Beto, o que é aquilo? A Lúcia sussurrou, começando a chorar. Desliguei a lanterna na hora. Pro quarto, agora. Se tranca no banheiro. Nós corremos. Assim que nos movemos, o vidro da sala explodiu. Não foi quebrado com pedra. Um deles se jogou de cabeça contra o vidro temperado. Crash! O som foi ensurdecedor. Vento e chuva invadiram a sala. Corremos para o quarto e trancamos a porta de madeira maciça. Arrastamos a cama, a cômoda, tudo para bloquear a porta. O Max ficou na sala latindo. Ouvimos o ganido do Max, um choro agudo que foi cortado subitamente por um som molhado de rasgo. Depois, silêncio. Lúcia gritava com a mão na boca em choque. Eu segurava um atiçador de lareira de ferro tremendo. Ouvimos os passos na sala. Não eram passos de bota, eram sons de pés descalços, molhados, batendo no assoalho de madeira. Plap, plap, plap. Eles não corriam. Eles andavam devagar, curiosos. Ouvimos coisas sendo quebradas, pratos, garrafas. Eles estavam revirando nossas coisas. Eles pararam na frente da porta do quarto. Ouvimos uma respiração forte, sibilante, do outro lado da madeira. Eles cheiravam a porta. Sniff, sniff. Eles começaram a arranhar a madeira. Unhas duras, fortes. E então um deles falou. Mas não era uma língua. Eles estavam imitando os sons que ouviram antes. Do outro lado da porta, ouvimos a voz da Lúcia, perfeita, como se fosse uma gravação distorcida. Beto, você ouviu isso? Beto, você ouviu isso? Repetia a voz num tom monótono, sem emoção. Depois, imitaram a minha voz. É o vento, amor. É o vento, amor. Eles estavam zombando de nós.
A maçaneta começou a girar violentamente. A porta sacudia com as pancadas. Eles se jogavam contra a porta com força desumana. A madeira começou a rachar. Eu vi que a janela do quarto, que também era de vidro, mas menor, dava para o telhado da garagem, que era mais baixo. Lúcia, a gente vai pular. É muito alto. Eles vão entrar. Vamos pular. Quebrei o vidro da janela com o ferro. A porta do quarto cedeu. Uma mão branca, comprida, com dedos que tinham o dobro de articulações normais, entrou pela fresta. Empurrei a Lúcia para o telhado. Pulei logo atrás. Escorregamos nas telhas molhadas e caímos na lama. Uma queda de 3 metros. Lúcia torceu o tornozelo. Levantei ela e corremos para o carro, mancando, na chuva e na escuridão. Eu ouvia os gritos atrás de nós. Não eram gritos humanos, eram guinchos, parecidos com o som de um porco sendo abatido, misturados com risadas que imitavam as nossas risadas. Entramos no carro. Graças a Deus, a chave estava no meu bolso. Quando o farol acendeu, iluminou a frente do chalé. Eles estavam lá, um no deck, um no telhado e um agachado no capô do meu carro. O do capô olhou para mim através do para-brisa. Ele tinha sangue na boca, sangue do Max. Ele sorriu. A boca abriu de orelha a orelha, cheia de dentes pequenos e afiados como agulhas. Acelerei com tudo. Ele voou longe. Desci a serra a 100 km/h, quase caindo nas ribanceiras. Só paramos no posto da polícia rodoviária, 40 quilômetros depois. A polícia foi lá na manhã seguinte, armados até os dentes. Encontraram o chalé destruído. O corpo do Max estava lá, ou o que sobrou dele. Mas não encontraram ninguém. Disseram que devia ser uma quadrilha de assaltantes da região, drogados, que usavam máscaras. Gente drogada não sobe parede lisa de vidro debaixo de chuva, eu disse. O policial só me olhou torto e mandou eu assinar o BO. Nunca mais voltei. Vendi meu apartamento na cidade e me mudei para um prédio com portaria 24 horas e grades nas janelas. Mas o trauma ficou. Eu não consigo ficar em lugares com janelas grandes à noite. Se estou num restaurante ou escritório com vidro espelhado, eu começo a suar, porque eu sei que o vidro não protege, ele só te expõe. E a pior parte, a polícia me devolveu meu celular, que tinha ficado caído na sala. Tinha um vídeo gravado na galeria, feito às 03:00 da manhã daquela noite, depois que fugimos. O vídeo mostra o interior do chalé destruído. A câmera vira para um espelho quebrado e mostra a criatura segurando o celular. Ela olha para a lente, imita o meu sorriso e diz com a minha voz: lindo lugar, nota 5 estrelas. Meu nome é Márcio e eu moro em Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Sou um cara simples, trabalho como vendedor em uma loja de surf e minha vida sempre foi tranquila. Praia, sol, churrasco com os amigos. Mas no ano passado, depois de uma briga feia com a ex-namorada, resolvi dar um tempo e fugir da rotina. Aluguei um chalé simples na Serra do Mar, bem no coração da Mata Atlântica, perto de uma reserva ambiental. Era um lugar isolado, acessível só por uma estrada de terra esburacada, sem vizinhos por quilômetros. Pensei que seria perfeito para recarregar as baterias, pescar no riacho, fazer trilhas e esquecer o mundo. Mal sabia eu que aquela floresta guardava algo bem real. Algo que me faz tremer até hoje só de lembrar. Isso não é invenção. Eu vivi cada segundo e as cicatrizes no meu braço provam. Cheguei lá numa quinta-feira à tarde, dirigindo meu velho Fiat Uno por 2 horas de curvas sinuosas. O chalé era básico. Estrutura de madeira envernizada, um quarto com cama de casal, cozinha com fogão a lenha, banheiro externo e uma varanda com vista para o verde infinito. O ar era úmido, carregado com o cheiro de folhas molhadas e terra fértil. Não tinha sinal de celular. O dono avisou que era off-grid, mas eu trouxe um rádio de pilha para emergências. Descarreguei as malas, acendi o fogão para fazer um café e me sentei na varanda com uma cerveja gelada. O sol se punha devagar, pintando as árvores de laranja e vermelho.
O silêncio era quebrado só pelo canto de grilos e o ocasional piado de corujas. Isso é vida, pensei, relaxando pela primeira vez em meses. Na primeira noite tudo correu bem. Dormi como uma pedra, exausto da viagem. No dia seguinte, saí para explorar. Peguei uma trilha marcada no mapa que o dono me deu, levando a uma cachoeira a uns 3 quilômetros dali. O caminho era estreito, com raízes expostas e folhas escorregadias do orvalho da manhã. Ouvi sons normais da floresta, pássaros voando, folhas farfalhando no vento. Mas lá pela metade, notei algo estranho, pegadas frescas na lama. Eram de botas, tamanho grande, como as minhas, mas não eram minhas. Caçadores ou outros trilheiros, raciocinei, embora o dono tivesse dito que a área era privada. Ignorei e continuei. Na cachoeira, mergulhei na água gelada, sentindo o estresse escorrer. Voltei ao chalé ao entardecer, preparei um peixe que pesquei no riacho e jantei na varanda, vendo as estrelas surgirem no céu limpo. Foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar erradas. Acordei por volta das 2 da manhã com um barulho seco, como galho se quebrando do lado de fora. Meu coração acelerou um pouco. Poderia ser um animal, como uma capivara ou até um jaguar, embora raros na região. Peguei a lanterna e saí na varanda, o ar frio me arrepiando a pele. Varri o feixe de luz pelas árvores. Nada, só sombras dançando. Voltei para a cama, mas não consegui dormir direito. De manhã, inspecionei ao redor do chalé. Encontrei mais pegadas, circundando a casa como se alguém tivesse andado em círculos. Elas paravam na janela do quarto, bem onde eu dormia. Meu estômago embrulhou. Talvez um morador local curioso, pensei, mas o isolamento me deixava inquieto. Tranquei tudo com mais cuidado e decidi encurtar a estadia. Iria embora no dia seguinte, mas o dia piorou. Fui até o carro para checar se estava tudo ok. A estrada de terra podia encharcar com chuva. E notei arranhões na lataria, frescos, como se feitos com uma faca. Não eram de animais. Eram linhas retas, deliberadas. Meu pulso disparou. Liguei o rádio para tentar captar algum sinal, mas só estática. Resolvi fazer as malas devagar, sem pânico. À tarde, enquanto cozinhava, ouvi um assovio distante na floresta. Um assovio humano, como alguém chamando um cachorro. Parei, o suor escorrendo pela nuca. Saí na varanda e gritei: "Ei, quem tá aí?" Silêncio. O assovio voltou, mais perto agora, ecoando entre as árvores. Meu instinto gritava para fugir, mas o sol ainda estava alto. Anoiteceu rápido, como sempre na floresta. Tranquei as portas, barricando com uma cadeira, e me deitei com uma faca de cozinha ao lado. O vento soprava forte, balançando as janelas. Então veio o barulho novamente, passos pesados na varanda, rangendo a madeira velha. Meu corpo inteiro gelou. Ouvi a maçaneta da porta chacoalhar, devagar, como se testando. "Merda, merda, merda", murmurei, pegando a faca. O chacoalhar parou, mas então veio um arranhão na janela, lento, deliberado, como unhas raspando o vidro. Levantei devagar, o coração martelando nos ouvidos, e espiei pela fresta da cortina. Lá fora, na escuridão, vi uma silhueta. Um homem alto, encapuzado, parado a metros da janela, imóvel me encarando. Seus olhos brilhavam no reflexo da lua e ele segurava algo que parecia uma machadinha. Gritei algo incoerente e corri para o banheiro, o único lugar sem janelas. Tranquei a porta e me encolhi no canto, a faca tremendo na mão. Ouvi a porta da frente sendo forçada, madeira estalando, e passos dentro do chalé. Ele estava lá dentro. Os passos se aproximavam devagar, parando em frente ao banheiro. A maçaneta girou. Eu me preparei para lutar, o suor misturando com lágrimas de pavor. Mas então, nada. Silêncio absoluto. Esperei o que pareceram horas, o corpo doendo de tensão. Quando o sol nasceu, reuni coragem e abri a porta devagar. O chalé estava vazio, mas revirado. Malas espalhadas, comida jogada no chão. A porta da frente estava arrombada.
Corri para o carro, joguei tudo dentro e dirigi como louco pela estrada de terra, os pneus derrapando na lama. Cheguei à rodovia principal tremendo e parei no primeiro posto de polícia. Contei tudo, as pegadas, os arranhões, o intruso. Eles investigaram. Encontraram sinais de arrombamento e pegadas que combinavam com botas comuns. Disseram que poderia ser um ladrão oportunista ou um fugitivo da região, comum em áreas isoladas. Nunca pegaram o cara, mas eu sei que ele era real. Voltei para Praia Grande no mesmo dia, vendi o carro arranhado e nunca mais pisei em uma floresta. Até hoje, à noite, ouço passos imaginários na varanda do meu apartamento. Durmo com a luz acesa e uma tranca extra na porta. Se você acha que chalés isolados são românticos, pense duas vezes. A floresta esconde gente pior que animais. E eu escapei por pouco, mas uma parte de mim ainda está lá, esperando no escuro. Meu nome é Gilmar e eu moro aqui em Guarulhos, em São Paulo. Sou um cara de 35 anos, trabalho como vendedor em uma loja de eletrônicos e minha vida sempre foi bem pé no chão. Shopping nos fins de semana, futebol com os amigos, nada de loucuras. Mas há 2 anos, depois de uma fase ruim no trabalho, resolvi tirar uns dias para me isolar. Aluguei um chalé simples na Serra da Bocaína, bem no meio da Floresta Atlântica, um lugar remoto onde o sinal de celular some e as estradas de terra te isolam do mundo. Parecia o refúgio ideal, madeira envelhecida, lareira crepitante e o som constante da mata ao redor. Vai ser bom para resetar, pensei enquanto dirigia para lá. Mal sabia eu que aquela floresta não era só árvores e animais. Algo antigo, algo que não pertence ao nosso mundo, me esperava lá. Eu vivi isso, senti na pele, e até hoje, quando fecho os olhos, ouço os sussurros. Se você duvida, tudo bem. Eu também duvidava, até que não pude mais. Cheguei numa quarta-feira chuvosa, o céu cinzento filtrando a luz através das copas densas. O chalé era acolhedor por fora. Telhado inclinado coberto de musgo, varanda com uma cadeira de balanço velha e janelas embaçadas pela umidade. Dentro, o ar cheirava a pinho e mofo, com móveis rústicos e uma pilha de lenha ao lado da lareira. Não tinha eletricidade além de um gerador barulhento, então usei lanternas e velas à noite. Me instalei, preparei um sanduíche e saí para uma caminhada curta antes do anoitecer. A floresta era viva, folhas gotejando, pássaros piando distantes e um riacho murmurando ao fundo. Encontrei uma clareira com pedras antigas, como ruínas de algo indígena, mas ignorei. Era só natureza, certo? Na primeira noite deitei cedo, o cansaço da viagem me derrubando. Acordei por volta das 3 da manhã com um frio inexplicável, como se o ar tivesse congelado ao meu redor. Meu hálito saía em nuvens brancas, apesar do calor úmido do dia. Então, ouvi um sussurro baixo, como vozes distantes conversando em uma língua estranha, vindo da floresta lá fora. Pensei em vento nas folhas, mas era ritmado, quase como um cântico. Levantei, acendi a lanterna e olhei pela janela. A escuridão engolia tudo, mas juro que vi movimentos, sombras se deslocando entre as árvores, como figuras encurvadas dançando em círculo. Meu coração acelerou, mas raciocinei. Ilusão de ótica, cansaço. Voltei para a cama, mas o sono veio inquieto, cheio de sonhos com olhos vermelhos me observando. No dia seguinte, o sol dissipou o medo. Saí para explorar mais fundo, seguindo uma trilha marcada por placas velhas. Encontrei uma árvore centenária com a casca marcada por entalhes profundos, símbolos que pareciam olhos e mãos estendidas, como se alguém tivesse gravado um aviso. Senti um arrepio, mas continuei. À tarde, choveu de novo, e fiquei no chalé lendo um livro que achei na estante. Um diário antigo de um madeireiro dos anos 1920, falando de espíritos da mata
que puniam quem desrespeitava a floresta. Ele descrevia visões de criaturas com pele de casca e olhos de fogo que arrastavam intrusos para o subsolo. Ri nervoso, folclore local, nada mais. Mas à noite, os sussurros voltaram, mais próximos, como se viessem de debaixo do chalé. Acordei suando frio, o piso rangendo sozinho. Peguei a lanterna e desci para a sala. O ar estava pesado, cheirando a terra úmida e decomposição. Então vi raízes finas brotando pelas frestas do piso de madeira, crescendo devagar como veias pulsantes. Toquei uma. Era quente, viva, e se retraiu como se sentisse dor. Meu estômago revirou. Corri para fora, a chuva me encharcando, mas na varanda parei congelado. Lá na floresta, olhos brilhavam, dezenas deles vermelhos como brasas, pairando a uns 2 metros do chão. As vozes agora eram claras, um coro gutural, repetindo algo como intruso, volte, junte-se. Meu corpo inteiro tremia. Voltei para dentro, tranquei tudo e me encolhi ao lado da lareira, alimentando o fogo a noite toda. As raízes continuaram a crescer, serpenteando pelas paredes. Amanheceu e as raízes haviam sumido, deixando só marcas pretas no piso. Decidi ir embora imediatamente. Peguei as chaves do carro, mas ao sair, a floresta parecia diferente. As árvores estavam mais próximas, como se tivessem se movido durante a noite. Dirigi pela estrada de terra, o motor roncando, mas a uns 500 metros o carro morreu. O motor simplesmente parou e raízes grossas emergiram do solo, enrolando nos pneus. Pânico puro. Saí correndo de volta para o chalé? Não, para a estrada principal. Galhos chicoteavam meu rosto. O chão parecia se mover sob meus pés. Ouvi passos pesados atrás de mim, não humanos, mas como troncos se arrastando. Olhei para trás uma vez. Uma figura alta, feita de galhos entrelaçados e musgo, com braços longos e olhos flamejantes, se aproximando devagar. Seu corpo rangia como madeira velha e exalava um fedor de podridão. Corri até desabar na rodovia asfaltada, ofegante, sangrando dos arranhões. Um motorista me socorreu, me levou para um posto de gasolina. Liguei para o dono do chalé. Tem algo lá. Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse: a floresta é antiga, rapaz. Os índios falavam de guardiões que protegem os mortos enterrados ali, mas é lenda. Lenda? Eu vi. Eu senti aquelas raízes frias roçando minha perna enquanto fugia. Voltei para Guarulhos, mas não sou o mesmo. À noite ouço sussurros no vento, vejo raízes imaginárias no chão do meu quarto, e às vezes no espelho meus olhos piscam vermelhos por um segundo. Se você acha que é bobagem, vá para um chalé isolado na mata. Mas lembre, as florestas antigas não esquecem, elas reclamam o que é delas, e eu escapei, mas por quanto tempo?